Paz do Senhor novamente, vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós estamos concluindo o capítulo 5. Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus, te adoramos nessa noite, Pai. Te rendemos graças pelas tuas grandes misericórdias, pela tua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, derrama mais uma vez a tua unção sobre as nossas vidas. Ministra sobre mim o ensino, sobre aqueles que estão ouvindo a tua palavra, que nós venhamos aprender de ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra é a bússola, é o, é o sustento das nossas vidas, Pai. Eu quero te adorar nessa noite, porque contamos com a tua presença, contamos com a unção do teu Espírito, contamos, Pai querido, com o profundo e escondido que só o teu Espírito pode revelar, Pai querido. Visita aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que irão ouvir esse estudo, Pai. Que a tua graça esteja plenamente sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 43. Hoje, como eu falei, nós estamos finalizando o capítulo 5. Estamos finalizando Cristo repetindo a lei, os 10 mandamentos. Nós vimos nas aulas passadas, a gente tem falado muito, o Senhor Jesus, ele desde o começo das bem-aventuranças, ele vem preparando o nosso interior para a grandeza da sua palavra, para compreender, porque a lei é espiritual, mas o homem, ele recebeu a letra e estava vivendo pela letra da lei. E Jesus vem aqui ampliando, quer dizer, trazendo na íntegra a lei, os 10 mandamentos. Vimos primeiro que ele tratou do nosso interior, para nós termos comunhão com Deus. Depois, quando ele começou a citar a lei, ele começou do 6º mandamento, que é direcionado ao amor ao próximo. Mas para amar o próximo, nós temos que ter Cristo, né? Por isso que a palavra de Deus é tão sábia, os ensinos de Jesus aqui trazendo a genuína lei, a lei espiritual, a lei do Espírito, a lei que o Espírito vivificado na lei, ele veio trazer para que nós venhamos a entender através do Espírito Santo de Deus. Nós vimos no começo que ele tratou do homem interior, ele desfazer do espírito, né? Nós vimos isso aqui nas bem-aventuranças, pobre de espírito, desfazendo de si mesmo e recebendo a pessoa de Cristo. Aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que são mansos de espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, né? E também os pacificadores, os que têm fome, sede de justiça. Também aqueles que sofrem perseguição, tanto por causa da justiça de Deus, como por causa das calúnias, dos levantes, difamadores. Então, é bem-aventurado esses que sofrem, desses são o reino de Deus. Então, o Senhor vem nos preparando em todo o tempo para receber a pessoa de Cristo, para ser um cidadão do reino dos céus. Mas, a partir do capítulo 17 em diante, ele vai relatar a lei. E ele começa, como ele mesmo disse, eu tenho citado isso em quase todos os estudos, que ele mesmo disse que veio cumprir a lei, ele veio cumprir e não anular. Então, ele veio o quê? Trazer uma plenitude daquilo que foi dado para Moisés, né? A partir do versículo 21 do capítulo 5, ele começou a citar a lei, os 10 mandamentos, citar os 10 mandamentos, a partir do 6º mandamento, que é direcionado ao próximo. Porque o intuito do Senhor e da palavra de Deus é matar o nosso eu e amar o próximo.
próximo. O amor de Deus na nossa vida, o intuito é amar o próximo, né? E hoje, para concluir esse capítulo, ele vai falar do amor ao próximo diretamente. Não matarás, ele está dizendo aqui, ele está elevando o próximo, dizendo assim, aquele que sem motivo encolerizar contra o seu irmão é réu de juízo, né? Então, nós vimos aqui tudo a elevação do próximo e a diminuição do nosso eu. Porque nós, quando confessamos o Senhor Jesus, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Mais difícil é morrer para nós mesmos, porque sempre o nosso eu está em evidência, em todos os sentidos. Agora, morrer para nós mesmos é o mais difícil. E o Sermão do Monte trata disso. Ele trata de morrer o nosso eu, a nossa arrogância, deixar de dar importância para o eu e dar importância para o nosso próximo. Então, capítulo 5, versículo 43, diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o seu inimigo, ou aborrecerá o seu inimigo. Isso não está na lei. Jesus colocou isso porque era assim que estava sendo praticado. Os judeus daquela época, para quem veio o ensino em primeiro lugar, eles achavam que o próximo deles era só os próprios judeus, mas todos os demais eram inimigos. Então Jesus, não existe nenhum momento do Velho Testamento onde fala que temos que odiar o nosso inimigo. Não, nós entendemos que aquelas nações inimigas do povo de Deus, Deus abateu, mas o propósito era outro, não era odiar os inimigos, né? Mas a mentalidade, tanto nós, cristãos, como os judeus de antigamente, era que tudo que não era judeu era inimigo. Eles viviam em inimizade, nem conversavam e nem entravam em casa de pessoas que não eram judeu, né? Daqueles que eram seus irmãos. Eles não entravam. Então Jesus disse assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Aí ele vem dizendo: eu, porém, vos digo, mas antes de entrar, eu vou só ler o texto aqui, depois nós vamos explanar versículo por versículo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quem tem outra tradução além da Almeida, revista e corrigida, que é a única que tem esse complemento aqui inteiro, é na corrigida. As outras traduções está escrito assim, todas que eu pesquisei, não está completo. Só a que está completo é a corrigida. A atualizada está escrito assim: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só está assim. Mas nessa corrigida está bem amplo, está dizendo assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então aqui está bem complementado. Mas antes de entrar em todos esse tópico aqui, vamos só no 43 ver no que refere às escrituras, falando sobre o amor. Eu poderia passar a noite inteira falando que toda a palavra de Deus, todo o propósito das escrituras é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo. O amor é a chave do reino de Deus. O amor é a chave do verdadeiro cristão. Nós vimos o que Jesus falou lá em Mateus 22, 34 a 40. Um certo doutor da lei interrogou Jesus, tentando experimentar Cristo, tentar para ver se pegava ele em algum erro, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, então o que governa a lei de Deus é o amor. Primeiro, o amor a Deus, o vertical. Depois, o amor horizontal, que é o amor ao próximo. Então, cumprindo, tendo o amor de Deus em nossas vidas, a gente cumpre toda a palavra de Deus. E somos aptos para ser o cidadão do reino dos céus, como diz todo esse Sermão do Monte, né? Principalmente nesse capítulo 5, né? Agora, vamos ver também Gálatas 5, de 13 a 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo? O amor é o governo de todo o reino de Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10, diz assim: ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja aqui que até as escrituras, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de todas as dirigidas à igreja, tudo está citando as mesmas coisas que Jesus citou aqui, a partir do sexto mandamento. Porque esse sexto mandamento está relacionado a dar, a amar, né, o nosso próximo. E em toda a palavra de Deus, o Senhor trata com nós, desfazendo do nosso eu, e para que nós possamos dar um genuíno amor ao nosso próximo. Agora, vamos dar seguimento nos escritos, nos ensinos de Jesus aqui. Então, eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. É fácil amar o inimigo? Amar as pessoas que nos tratam bem é muito fácil, mas amar inimigo é difícil. E aqui está dizendo: bendizei o que vos maldizem. Nós temos que falar bem daqueles que falam mal de nós. É algo assim que só através do amor de Deus, do Espírito de Deus em nossa vida, que nós conseguimos se essa entrega, essa diminuição total de si mesmo, esse negar de si mesmo para poder conseguir falar bem daqueles que falam mal de nós. Se a gente fica sabendo que alguém falou mal de nós, o que primeiro nos dá vontade? A gente vai revidar, né? Como diz o próprio Lucas, né? Quando ele lá em Lucas 16:15, diz assim: vós sois quem justificais a vós mesmo diante dos homens. Essa palavra é muito forte. Mas Deus conhece o coração. O que entre os homens é elevado perante a Deus é abominação. Está entendendo o que o Senhor estava dizendo aqui? Nós temos essa prática, gente. Tudo que a gente, se alguém fala alguma coisa da gente está justificando nós mesmos diante de outras pessoas, justificando. E a palavra de Deus diz que quem nos justifica é o Senhor. E ele está dizendo aqui, ó, quem nós sois o que justificais a nós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece a verdadeira intenção do coração. Né? O que entre os homens é elevado perante a Deus é abominação. Então, se eu justifico a mim mesmo, tento justificar o meu lado diante de quem estão falando mal de mim, ou tudo aquilo que eu elevo diante de Deus, tentando me justificar perante a minha própria razão, é abominação perante a Deus, porque em mim, eu mesma não me justifico. Eu não posso me justificar.
Se eu estiver me justificando diante de Deus, perante os homens, eu estou em abominação perante os olhos do Senhor. Porque a justiça de Deus, ela é real, verdadeira. A espada dos dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. E eu costumo dizer, em todas as demandas que nós entregamos, mesmo que nós venhamos a ver que nós temos um pouco de verdade, não temos 100% de verdade, porque a nossa verdade também ultrapassa o limite do próximo. É ou não é verdade isso? Então, por isso que o Senhor não aceita a nossa justificação perante nós mesmos, diante dos homens. E se essa justificação diante dos homens for apresentada perante o Senhor, Deus recebe como uma abominação, porque é Ele que vai nos justificar. É Ele que vai justificar porque a justiça de Deus é justa. A justiça de Deus é justa. Se eu quero me justificar, eu estou em abominação diante de Deus e a navalha, a espada de Deus vai cortar para mim também. É assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Glória a Deus por isso. Então, orai pelos que vos maltrata. Aqui já vem aqueles que maltrata, maus tratos. Nós temos que o quê? Orar por eles. E também orar pelos aqueles que perseguem. Porque muitas vezes alguém nos odeia, fala mal de nós, mas não chega a ponto de maus tratos e não chega a ponto de perseguição. Mas aqui está dizendo, nós temos que orar pelos que nos maltratam e aqueles que nos perseguem. Que perseguição é algo contínuo. É uma continuação da maldade do inimigo para conosco. E mesmo assim o Senhor está nos dizendo que nós temos que orar por eles. Sabe o que acontece quando nós oramos? Romanos 12, versículo 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Gente, tá vendo o que é aqui? O Senhor Jesus, ele está nos instruindo a não revidar. Ele está nos instruindo a amar, a orar, aqueles que falam mal a gente vai falar bem, não vai entrar no mesmo espírito. E está dizendo aqui, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que significa brasas de fogo sobre a cabeça? É um queimar constante. Então, aquele que te persegue, se nós entregarmos essa justiça para Deus, Deus tratar com ele, nós estamos fazendo o quê? Estamos amontoando brasas de fogo sobre a cabeça do inimigo. Então, o inimigo está sofrendo todo tipo de agonia, de perseguição, todo tipo de que pode haver de pior. Porque imagina fogo queimando sobre a sua cabeça. Imagine isso. Nós estamos falando, eu estou trazendo o natural para a gente ver o espiritual. Essa pessoa não tem sossego. Essa pessoa não tem paz. Ela não vai ter paz de maneira nenhuma. Por quê? Porque está se levantando contra o ungido de Deus, contra o servo de Deus, contra os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, que está cumprindo a palavra de Deus. Ele está o quê? Orando pelos que estão falando mal. Por quê? Porque nós temos essa condição. Porque o amor de Deus nos transformou. O amor do Senhor nas nossas vidas nos transforma a ponto de não conseguir odiar o nosso inimigo. E se nós agirmos de maneira como as Escrituras nos ensina, essa pessoa que está nos perseguindo, falando mal de nós, nos maltratando, sendo inimigo de fato, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ter sossego na vida, não vai ter paz. Ele vai viver constantemente em agonia. Por quê? Às vezes nem sabe por quê, porque está levantando contra o servo de Deus. Agora, se nós formos
competir, fazer a mesma coisa, essas brasas vai vir para a nossa própria cabeça. Porque se nós estamos levantando contra alguém, e esse alguém que estamos levantando está agindo de maneira correta diante do Senhor, entregando a justiça, entregando a vingança nas mãos do próprio Deus, as brasas estão queimando, né? Entendeu a importância? Agora, o homem natural, ele não pode, ele não consegue. Mas o amor de Cristo, a transformação do Evangelho, a obra de Deus nas nossas vidas, faz com que nós conseguimos amar os nossos inimigos. Isso é possível, porque não sei se os irmãos já têm experiência, porque quando Cristo entra na nossa vida, por mais que a gente tenha a língua solta, nós não conseguimos odiar. A gente não consegue odiar de fato. Eu lembro que no passado eu sabia odiar uma pessoa. Hoje eu não consigo odiar mais. Eu posso ter uma birra com a pessoa, posso ter uma implicância com ela, mas ódio de verdade não tem. Mas se nós seguirmos esses princípios aqui, o fogo vai queimar constantemente na cabeça da pessoa. E essa pessoa que está se levantando injustamente contra os filhos de Deus, os servos de Deus, ele não vai encontrar paz na vida. As brasas vivas vai estar sempre fumegando na cabeça deles. Vamos dar continuidade aqui? 45. Para que sejais, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, a prova que somos filhos de Deus é quando amamos o nosso próximo, né? Louvado seja Deus. Paulo fala isso na sua carta lá aos Romanos, capítulo 7, fala que a lei é santa e é boa, né? A lei é santa, o mandamento é santo. Só que os homens entendiam somente o que a letra estava dizendo. E é por isso é que Cristo, nesse Sermão do Monte, ele trouxe essa clareza para nós, que ele trouxe a essência da lei espiritual. Nós vamos ver o exemplo de Moisés, quando ele desceu com a tábua dos 10 mandamentos, que ele desceu do monte, o rosto dele estava brilhoso, brilhando da glória de Deus. O que aconteceu ali? Então, tudo que foi escrito ali foi escrito na lei vivificada através do Espírito de Deus. Tanto foi que os homens, a nação de Israel, não conseguiu olhar para o rosto de Moisés, porque brilhava a glória, o Espírito vivo da lei estava brilhando em Moisés. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante, diz assim: o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o mistério do Espírito? É isso aqui que Jesus está nos ensinando. A lei, ela veio vivificada em Moisés, mas os homens ficaram com a letra da lei, somente a letra. Mas aqui Paulo está dizendo que a letra ela mata o entendimento. Mas o Espírito de vida, o Espírito de Deus na nossa vida, vivifica a letra da lei. É o que Cristo trouxe para nós nesse Sermão do Monte. Ele trouxe a plenitude desse Espírito vivo da lei, que era desde o passado. Mas o homem não conseguia enxergar esse Espírito vivo somente quando Moisés desceu do monte, que ninguém conseguiu olhar para o rosto de Moisés, porque não conseguia olhar, porque a glória de Deus estava sobre Moisés. A glória, o espírito vivo da lei estava ali sobre Moisés. Né? Por isso é que hoje nós temos essa lei, esses 10 mandamentos aplicados na forma do amor. Tanto o amor a Deus como o amor ao próximo. É isso que Cristo está hoje. Nós estamos no último
tópico do capítulo 5, ele está narrando os 10 mandamentos para nós na forma do espírito vivo da lei. A Bíblia diz que nós não podemos julgar o próximo e nem vingar nós mesmos, não é verdade? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Pedro, ele chegou para Jesus, aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então Pedro aqui ele lembrou de quem? De Caim e de Lameque. Caim, quando matou o seu irmão Abel, ele ficou fugitivo, errante, e ele tinha medo que qualquer que encontrasse ele ia matar ele. O que o Senhor disse? O Senhor Deus botou um sinal em Caim e disse: quem te matar será vingado 7 vezes. Então, proibiu a vingança própria, proibiu a vingança quanto ao pecado de Caim. Mas, no mesmo capítulo 4 de Gênesis, no versículo 23 e 24, nós temos a história de Lameque, na geração de Caim, mais na frente. Lameque, ele tinha 2 esposas, e em um dado momento, isso já começa já na bigamia, pecado já reinava, né? Aí o que acontece? Uma pessoa feriu ele e ele matou. A outra, um jovem pisou no pé dele, ele matou também. Então ele foi assassino 2 vezes. Matou insignificantemente. Alguém feriu, ele matou. Ele chegou contando para suas esposas. E depois alguém pisou no pé dele, ele matou o jovem também, chegou contando. Aí o que acontece? Alguém queria vingar Lameque, mas o Senhor, o que o Senhor diz? Quem vingar Lameque será vingado 70 vezes 7. E Pedro, então, está pegando essa palavra do Velho Testamento, que é Caim e Lameque, que eles são assassinos, né? Caim assassino do próprio irmão, Lameque assassino do seu próximo e simplesmente assassino de graça. Como vai matar alguém porque pisou no pé? Né? Então era um homem ruim, mas Deus não permitiu ninguém vingar a morte desses. O que o Senhor diz? Quem matasse Lameque seria vingado 70 vezes 7. Então, o que Jesus está ensinando para Pedro aqui, que o perdão não tem limite. Nós nunca podemos vingar nós mesmos. Nunca podemos vingar nós mesmos. A vingança pertence a Deus, nós nunca vamos vingar. Por isso que se 70 vezes 7 eu tenho que perdoar, né? E se lá no passado alguém vingasse aquelas mortes, seria 70 vezes 7 castigado, vingado. Né? Então veja que não é permitido, desde o Velho Testamento, que não se pode vingar nós mesmos. Então nós temos que, aqui no caso de Pedro, nós temos que perdoar a ofensa que vem até 70 vezes 7, que é infinitamente impossível de cumprir isso, né? 70 vezes 7 dá 490 vezes. Olha que nós vamos viver uma vida inteira, e isso contra um irmão, né? Então veja que nós não temos condição. O perdão é infinito, é sempre. Nós temos que sempre perdoar, né? Vamos voltar ao texto. B do versículo 45. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Está vendo aqui? Então, a mentalidade, tanto do judaísmo, que não pode, é sempre inimigo aqueles que não são da nação de Israel, essa mentalidade se desfaz. Porque o próprio Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele desfez as inimizades. Diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que é um texto maravilhoso. Como eu amo esse texto. Vamos ver. Diz assim: porque ele, o Senhor Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, ou seja, na cruz de Cristo, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estáis longe e os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Essa inimizade que havia entre dois povos, gentios e judeus, acabou em Cristo Jesus. O Senhor desfez essa inimizade. Aquela parede de separação, de intriga, de inimizade, foi desfeita pela morte de Cristo na cruz. E ele reuniu todos esses dois povos, judeus e gentios, do qual nós éramos gentios, nós não tínhamos direito a essa herança, era promessa para nós. Então, na cruz, o Senhor nos reconciliou. Então, por isso que não pode haver inimizade entre o servo de Deus, entre o povo de Deus e entre o nosso próximo. E aqui Jesus está dizendo que esse próximo não é só irmão, porque a Bíblia diz que o sol do Senhor, ele desce sobre justo e injusto, né? Vamos ver o que ler de novo, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. A chuva desce sobre justo e injusto. Então veja que todos nós, enquanto estivermos nessa terra, nós temos que amar o nosso próximo, não só o nosso irmão, mas o nosso próximo lá de fora, porque os lá de fora nós temos que amar. Às vezes, nós, servos de Deus, eu coloco isso, nós temos uma mentalidade igualzinho do tempo do judaísmo. Nós somos inimigos do povo do mundo. Não podemos ser inimigo do. Nós não podemos compartilhar do seu modo de vida, do seu modo de viver. Nós não podemos compartilhar nem compactuar, mas nós temos que amá-los para que eles sejam atraídos pelo amor de Deus e venha. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nós temos que amar esse nosso próximo, porque a justiça de Deus, o amor de Deus, de um modo geral, está derramado sobre todos. Mas como nós vimos no passado, nós vimos aqui que eu citei Caim, citei Lameque, né? Foi proibido vingar eles, a vingança pessoal, mas chegou o momento da justiça, a justiça divina descer. Foi através do dilúvio. O dilúvio veio e matou toda aquela geração podre que estava naquele momento. E nós, nesse tempo da graça, vai chegar o momento do juízo final. Então, o nosso tempo hoje é amar e atrair, né? Para trazer e sermos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a morrer para nós mesmos, né? O exemplo de Paulo, né? Paulo, lá em capítulo 20 de Atos, ele vai citar quando ele estava indo para eu gosto de citar essa parte, viu? Porque eu acho de grande ajuda para o nosso entendimento, entender que nós não temos nada de dar tanta importância para nós, que quando nós damos importância demais para nós deixamos de amar o nosso próximo, porque o egoísmo entra, a gente não consegue ver. Paulo, quando ele fala, o que tem a minha vida de preciosa? Importa ele morrer para Cristo.
né? Vamos ver o que ele diz lá, porque às vezes eu não consigo decorar direito a palavra, gravar, né, na íntegra o que está escrito, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Gente, esse desprendimento de Paulo, não só Paulo, os homens que fizeram história aqui, esses mártires, né? Eu sempre cito isso aqui, eu gosto, para mim, eu me emociono de pensar que o evangelho entrou de tal maneira, o amor de Deus entrou de tal maneira no interior dessas pessoas, que eles não, a vida deles, tanto morrer como viver, era a mesma coisa. Se eles morressem por amor a Cristo, eles ficavam felizes de ter contribuído em alguma coisa para o evangelho de Cristo, né? Paulo, ele deixa de amar ele mesmo, não importa, ele sabia que ia ser preso. O Espírito de Deus já tinha revelado de todas as formas, mas ele não se importava. O importante para ele é cumprir a ordem que Deus deu para ele, que é pregar o evangelho, cumprir o ministério que foi dado a ele. Isso aí é o verdadeiro amor de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte. É isso que ele está repetindo a lei a partir do momento que fala do amor ao próximo, para se doar, desfazer, morrer para nós mesmos. Que, como eu falei, quando nós recebemos o batismo, espiritualmente nós morremos para o mundo, morremos para o pecado do mundo, não fazemos as mesmas obras do mundo, mas o morrer para si mesmo, morrer para nós mesmos é difícil, porque é desfazer do eu, desfazer da soberba, desfazer do orgulho, desfazer do amor próprio, né? Quando eu falo amor próprio, não estou falando eu estou falando de a pobreza de espírito, a pessoa não sentir que ela vale alguma coisa. É Cristo que vale alguma coisa na pessoa, em nós, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos dar continuidade? Versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha aqui, que galardão nós temos se nós amarmos só aquele que nos ama. Mas o galardão é uma recompensa de Deus para a nossa vida. É um presente, recompensa dos feitos de Deus. Então, se nós amarmos só aquele que nos ama, qual é a nossa recompensa? Nós estamos igualzinho os ímpios, porque as pessoas que não têm conhecimento de Deus, eles não têm esse amor de Deus. Eles só conseguem amar bem aqueles que são amigos, mas deixa esse amigo falhar. Será que isso não acontece conosco? Quando o amigo falha, acabou. A gente já não tem mais amor para dar. Aí o Senhor Jesus está dizendo aqui, que recompensa nós temos? Porque não fazem os publicanos, ou seja, não fazem os ímpios, ou aqueles que não têm o amor de Deus a mesma coisa? Eles não amam quem ama eles e aborrece aqueles que não amam. Então, aqui o tópico que Jesus está nos ensinando é que nós temos que amar além do retorno que vem de lá. Além de amar o inimigo, orar por eles, amar aqueles que estão falando mal de nós, né? Esse é o que o Senhor está nos ensinando. Aqui no 20, no mesmo capítulo, diz, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Os fariseus da época eram o que tinha de melhor na nação, mesmo com toda a hipocrisia. Mesmo com todos os fariseus e escribas, eles eram os defensores da lei judaica. Então, naquele momento, por mais hipócrita que seja, por mais levianos que seja com relação
a verdade de Deus, eles eram ainda o melhor que tinha da nação. Mas o Senhor está dizendo, se a justiça dos seguidores de Cristo não for muito maior do que a justiça deles, não podemos entrar no reino de Deus. O que está dizendo? Nós temos que essa nossa justiça ser brotada de dentro para fora, do amor de Deus de dentro de nós para fora. Por isso que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, que, como eu disse, era o melhor que tinha naquela época, porque eles eram ainda com, como eu falei, com todos os defeitos, eram os defensores da lei judaica, da lei de Deus, né? A lei dada por Moisés. Mas a nossa justiça, os seguidores de Cristo, precisa exceder a justiça deles para entrar no reino de Deus. O versículo 48, para finalizar, está dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gênesis 17, quando Abraão faz um pacto com Deus, quando ele faz uma aliança com Deus, o Senhor chega para ele e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Foi isso que Deus disse para Abraão. Que antes o Senhor disse para ele ser uma bênção, né? Mas depois da aliança que ele fez com Deus, lá no 17, o Senhor chega para ele e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Na lei de Moisés, em Deuteronômio 18, 13, diz assim: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, mesmo na letra que o homem não conseguia ser perfeito diante de Deus, havia exigência daqueles que estavam debaixo da lei andar diante de Deus e ser perfeito, como Deus era perfeito. Então, os seguidores têm que andar conforme o seu mestre, o seu professor, né? Nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós: sei, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Né? Ainda, Efésios 4:13, aqui tem uma verdade muito forte. Todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós vamos cada dia galgando o amor de Deus, a palavra de Deus, nos parecendo cada vez mais com Cristo até chegar à medida da estatura do próprio Cristo. Você viu que grandeza é isso aqui? É impossível para o homem? Não, porque nós temos o Espírito de Deus. O que precisamos é botar em prática a palavra de Deus, botar em exercício a palavra de Deus, e o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. E nós vamos galgando até chegar à medida da estatura completa de Cristo. Você pensou? Nós chegamos a ponto de estar na mesma altura do amor de Cristo, um para os outros, Cristo por nós. Que coisa grande é essa, né? Paulo está dizendo aqui que todos cheguemos à unidade da fé, a unidade, uma coisa só, único, né? Unidade da fé, ao pleno conhecimento da verdade, a palavra, da verdade do Filho de Deus, que é Cristo, né? A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É muito grande. E não é impossível, porque os seguidores de Cristo, nós temos que cada dia nos aperfeiçoar no amor de Deus. E nós como vamos aperfeiçoar o amor de Deus? Amando o nosso próximo. É isso que as escrituras todas nos ensinam, né? Todas as escrituras, todas, desde o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento é o cumprimento do Velho na prática. O Novo Testamento é prática. O Velho Testamento é
mostrando, apontando para a pessoa de Cristo. E nós hoje estamos em Cristo na prática com Ele, né? Então, as nossas ações, nós temos que ser medida nos ensinos de Jesus, até chegar a varão perfeito, a medida completa da estatura de Cristo, chegar no mesmo tamanho do amor de Cristo por nós. E para finalizar, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor.